Estou ativando ela aqui, pronto. Então todo mundo nesse momento está sendo gravado, tá? Então essa aula eu vou estar disponibilizando em outro momento lá em um canal. Eu vou mandar o link para vocês. Aí no caso, se alguém sentir a necessidade e quiser assistir a aula de novo, né, aí essa pessoa pode ficar à vontade, né, para estar assistindo a aula, certo? Mas aí vai ser um outro momento, eu vou estar enviando posteriormente para vocês em um link, ok? Deixa eu só aqui aproveitar e compartilhar também a nossa tela. Vou compartilhar a tela do áudio. Vou colocar aqui essa tela. Ok. Então tá todo mundo sendo gravado nesse momento. Bom, pessoal, sem mais delongas, para a gente dar início à nossa aula, e aí, à medida que algum aluno sinta a necessidade de ir interrompendo a aula, de perguntar, de tirar suas dúvidas, fique à vontade, tá? No final aqui, a gente vai fazendo uma pequena chamada, né, de forma nominal. Ok? Tudo bem? É o seguinte, então, para a gente não perder muito tempo, eu vou compartilhar com vocês aqui, vou estar compartilhando com vocês, e aí se por acaso alguém não visualizar a tela, me avisa, tá? Mas aqui, como eu estou gravando a aula, eu estou compartilhando na minha tela geral, então, automaticamente, é para todo mundo estar vendo essa tela, tá? Ah, só avisando também, na próxima semana, tá? É bom que todo mundo esteja aí preparado para a aula, não falte, porque vai ser a revisão da nossa avaliação, tá? A nossa avaliação. Esse conteúdo, só para avisar também a vocês, esse conteúdo que nós estamos vendo de trigonometria do triângulo retângulo é um conteúdo cabível ao segundo bimestre, tá? Segundo bimestre, então fiquem tranquilos que esse conteúdo de trigonometria não vai cair nessa prova do final do mês. Porque é o seguinte, vocês lembram que quando nós entramos no processo de isolamento social devido à pandemia, né, nós já tínhamos um calendário, nós já tínhamos enviado um roteiro de conteúdos para os nossos PCAs, para a coordenação. As nossas provas já estavam feitas, né? Então, é o seguinte, o que é que vai cair na prova, Wellington? Vai ser justamente noções de conjuntos numéricos, né? E e o início de função, né? A introdução à função. Então, na próxima semana, a nossa revisão vai ser de noções de conjuntos, tá? Conjuntos numéricos e introdução à função. Essa vai ser a revisão da próxima semana, cabível à nossa aula, já que é essa prova que vocês irão fazer, tá? Então, qualquer dúvida no final da aula, você pode me fazer as suas perguntas, que eu poderei estar tirando as dúvidas de vocês aí, ok? Então, olha só, na última aula que nós tivemos, tá, eu falei sobre trigonometria no triângulo retângulo, e aí eu nomeei como sendo parte 2, tá? Parte 2. E aqui eu vou passando aos poucos, só para vocês ir relembrando que foi o que a gente já viu, tá? Porque na realidade hoje nós vamos trabalhar, certo? Nós vamos trabalhar a trigonometria também no triângulo retângulo, porém vamos aplicar os ângulos notáveis, tá? E eu deixei para vocês também uma tarefa de casa, que até algumas pessoas entraram em contato comigo, eu acabei colocando na página 222, mas na realidade acho que era 223, né? Ou era na 223 e estava na 222. Mas tudo bem, que era questão de 1 a 6, tá? É porque como eu fico olhando o livro do computador, tá? Então a página do computador não é a mesma que está no livro, então acabou tendo esse choque aí, e eu acabei colocando para vocês errado. Mas eu acho que independente da 222 ou 223, as questões eram ali pertinho, todo mundo teve essa concepção, tá? Então é o seguinte, então nós vimos aqui a trigonometria aplicada no triângulo retângulo, tá? Essa parte aqui também ela foi vista, né? Que trigonometria significa o estudo das medidas dos triângulos, tá? Mostrei para vocês que o triângulo retângulo, para ser retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, e os demais ângulos são ângulos agudos, né? Eu mostrei para vocês que o triângulo retângulo ele é formado por uma hipotenusa e dois catetos, certo? Que é o lado maior desse triângulo aqui, né? Que no caso é esse caso aqui, ele é chamado de hipotenusa, e os demais são chamados de catetos, tá? No caso,
cateto e cateto, né? Aí, quando nós estamos fazendo as relações no seno e cosseno e tangente, é que nós fazemos essa relação com o nosso ângulo, né? Então, Elton, qual o cateto adjacente, qual o cateto oposto? Eu falei para vocês que isso vai depender de onde se encontra o nosso ângulo, né? Onde o ângulo é formado por dois segmentos de reta. E eu disse para vocês que um cateto adjacente, embora esse cateto possa vir aqui ou aqui, esse canto aqui, eu disse para vocês que ele chama cateto adjacente desde que os dois, desde que o lado que forma como suporte dele, né, no caso esse daqui, ó, é o que serve como suporte para a formação do ângulo. Oi. Pois não? O senhor compartilhou a tela? Sim, não estou visualizando. Não, não tá aparecendo aqui no meu, não. Os demais alunos estão visualizando, pessoal? Ou não? Não. Não estão? Não. Não deveria ter falado. Não. Pronto, deixa eu ver aqui. A tela está compartilhada. Eu tô. Estão visualizando o slide? Não. Eu não tô, não. Pronto, é isso que eu quero saber. Também tô, não. Não está vendo o slide. Pronto, é isso daí. É por isso que eu perguntei a vocês se vocês estavam vendo o slide ou não. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. Por isso que eu perguntei. E eu explicando aqui, ninguém falava nada. Assim, quando eu estou explicando assim, geralmente, pessoal, eu não olho muito eu não olho muito o chat, tá? Não olho muito o chat. Então, assim, vocês podem chamar na hora que vocês quiserem. Estão vendo agora? Agora sim. Pronto. Agora sim. Pronto, deveria ter chamado logo. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, mostrei para vocês, né, que a trigonometria aplicada no triângulo retângulo. Esse ângulo, o triângulo é formado por um ângulo de 90 graus. Os demais ângulos são ângulos agudos, né? Mostrei que o triângulo é formado por uma hipotenusa e dois catetos, né? E disse para vocês que esses catetos, eles podem estar sendo divididos entre cateto oposto e cateto adjacente, mas vai depender de onde se encontra, né? De onde vai estar o nosso ângulo, né? Então, quem é o cateto adjacente? É o cateto que serve como suporte para a formação do ângulo em relação à hipotenusa, tá? Então, se o ângulo, meu ângulo alfa viesse aqui, nesse canto aqui, ele viesse no vértice C, viesse exatamente no vértice C, o que iria acontecer? Aí o cateto adjacente não seria mais esse cara aqui, né? Seria o B, tá? Mas vamos lá, vamos para frente. Isso aqui a gente viu, né? Isso aqui a gente viu, tranquilo. Vimos também que é possível você extrair um triângulo retângulo a partir de um triângulo equilátero, desde que você trace uma altura, né? Quando você traça essa altura, você encontra um ângulo reto, obviamente dá origem a um triângulo reto. Mostrei isso aqui para vocês. Mostrei também que a altura de um triângulo equilátero é possível ser encontrado utilizando a razão entre a medida do lado vezes a raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aí foi visto também na última aula. Até pedi que vocês copiassem no caderno, tá? Mas, deixa eu passar aqui para frente para a gente ir no que interessa, que foi aquelas atividades que eu passei para vocês, tá? Mostrei essas fórmulas, que inclusive tem no livro didático, foi de lá que eu peguei, por isso que eu falei que vocês não precisavam se preocupar muito em estar com o livro na mão, porque tudo que está no livro eu fui anexando aqui nesse slide, tá? Para ninguém se preocupar em estar abrindo o livro, tá? Vamos para as questões, então, para perguntar se vocês tiveram dificuldade ou não, tá? Deixa eu passar aqui, rápida, para a gente ir para o que interessa, tá? Foi resolvido na última aula, né? Expliquei isso aqui, tá? Ok. Vamos lá, pronto. Né? Utilize a tabela trigonométrica da página 272 ou uma calculadora científica sempre que necessário. Com base na figura, determine. Lembrando que
aquela tabela enorme que vai de 1 grau até 89 graus, eu falei para vocês que vocês não precisavam se preocupar em mentalizar nenhum valor que lá estivesse. Por quê? Porque nos exercícios e até mesmo na prova, se porventura vier algum valor trigonométrico, se vier algum ângulo diferente do ângulo notável, por exemplo, diferente de 30 graus, diferente de 45 graus, diferente de 60 graus, que são aqueles ângulos notáveis que tem na tabela, né? Você não precisaria se preocupar porque vai vir na prova. E isso do segundo bimestre, não é nessa, né? Então não se preocupe em mentalizar todos os valores que vier naquela página enorme de valores trigonométricos, lá na página 272. Então essa aqui é a primeira questão do livro, tá? É a primeira questão do livro. Aí ele quer que você determine quem? O seno de A, o cosseno de A e a tangente de A. Seno de A, seno de C, cosseno de C e a tangente de C, tá? Lembrando aí, para que vocês não fiquem, para que eu não fique voltando o tempo todo lá nas razões, copie aí numa folha, quem quiser copiar, a seguinte situação. Para mim calcular o seno de um ângulo A, tá? Para que eu tenha que fazer o seno de um ângulo A, eu vou ter que dividir a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Para me encontrar a medida do cosseno, eu vou ter que dividir a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto, tá? Em relação ao cateto adjacente. Agora, observe o seguinte, que nessa questão eu não tenho a hipotenusa. Então, o primeiro fator que eu tenho que fazer aqui é o quê? Encontrar a minha hipotenusa. Tá? Eu tenho que encontrar a minha hipotenusa, que no caso é esse caso aqui. Tá? O segmento que vai de A a C. Nesse caso, como o meu triângulo ele é reto, eu posso encontrar aplicando o teorema de Pitágoras. Porque o que diz Pitágoras? Pitágoras diz que a medida da hipotenusa, que é o lado maior do meu triângulo, eu posso determinar, eu posso encontrar, fazendo a seguinte operação, né? A seguinte propriedade. Ele diz que a hipotenusa ao quadrado, que é o lado maior, que é o segmento AC, vai ser igual, tá, à medida, a soma dos quadrados dos seus catetos. Lembre-se lá no início que isso aqui é hipotenusa, isso aqui é cateto e isso aqui também é cateto. Foi visto lá no início do slide, tá? Quando você vai aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, não precisa exatamente você obter uma ordem em relação aos catetos, o que é adjacente, o que é cateto oposto. Não, no Pitágoras não tem isso, tá? No Pitágoras não tem isso. Você só precisa saber quem é a hipotenusa. Os demais vai ser cateto. E a ordem que você colocar aqui não vai mudar, não vai alterar o resultado da sua hipotenusa, tá? Então, o que acontece? Eu chamei aqui o segmento AC de hipotenusa, que é o cara que eu quero encontrar, tá? Que é o cara que eu quero encontrar. E quem é o cateto? Os catetos são 8 e 15. Ah, ué, se eu tivesse colocado 15 aqui na frente e o 8 depois, ia ter diferença nenhuma, não ia ter diferença alguma. Porque mesmo que eu tivesse algum valor negativo em um desses lados do meu triângulo retângulo, mas a partir do momento em que eu colocasse esse número elevado ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, o resultado final vai ser positivo. Pelaquela teoria das regrinhas de potenciações que diz o seguinte, que todo número negativo elevado a um expoente par resultará em um termo positivo. Então, nesse caso, não importa muito se o meu termo aqui é negativo ou se o meu termo é positivo. Não importa muito aqui no Teorema de Pitágoras se eu vou colocar o cateto BC na frente, o AB depois, ou o AB primeiro e o BC depois, não importa. Eu tenho que seguir a teoria que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos.
tá? Daí o que foi que eu fiz? Eu substituí. AC ao quadrado é igual a, quem é o cateto AB? É 8, tá? Tá aqui, é 8, então fica 8A ao quadrado. Por sua vez, quem é o cateto BC? O cateto BC é 15, então fica 15A ao quadrado. Estou elevando ao quadrado porque eu estou seguindo a propriedade do teorema do Pitágoras, tá? De Pitágoras, que podemos chamar de colega Pitt, né? Nosso colega Pitt. Então, vamos lá. Elevando, então, o 8 ao quadrado, tá? Como é que fica aqui? Então, fica o seguinte. 8 ao quadrado, por sua vez, é igual a 64. 15 ao quadrado é 225. Então, observe. 8 ao quadrado, 64, mais 15 ao quadrado, 225. Fazendo essa somatória, 64 mais 225, temos, então, 289. Mas isso não é a hipotenusa ainda. Por quê? Porque nós temos, nesse caso aqui, o quadrado do segmento AC. Ela é a hipotenusa. Quando ele diz que a hipotenusa A ao quadrado, então eu pego esse expoente 2, todo mundo já sabe disso daqui, tá? Quem não estava lembrando, está lembrando agora, está sendo lembrado agora. Então, observe, vou trocar esse expoente 2, tá, por uma radiciação. Por quê? Porque o inverso da propriedade de potenciação é a radiciação. Né? O inverso de potenciação é radiciação. Então, fica a raiz de 289. Por sua vez, a raiz de 289 é 17. Beleza. Encontrei, então, a minha hipotenusa. Tá? Encontrei agora aqui a minha hipotenusa. Daí, o que vai acontecer agora? Se a hipotenusa é 17, vamos encontrar as razões. Primeiro, ele quer seno de A. Ou seja, onde é que se encontra o vértice A? Seno de A, então está aqui o A. Se o A é aqui, então o que diz o seno? O seno diz o seguinte, o seno diz que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então fica assim, ó. O seno de A, que é esse ângulo aqui, é exatamente o cateto oposto, que é 15, sobre a hipotenusa, que é 17, que nós acabamos de encontrar. Ele não está pedindo nesse momento para você encontrar nenhum valor numérico decimal. Ele quer encontrar as razões, tá? Está encontrando razão. Então não precisa você passar adiante. Não precisa você dividir 15 por 17. Não é obrigado, tá? Agora ele quer o cosseno de A. Vamos lembrando a propriedade. O que diz o cosseno de A? Aí eu vou olhar para onde? Cosseno de A. Estou trabalhando em relação ao ângulo, A, do vértice A. O que diz o cosseno? É o cateto oposto, o cateto adjacente, perdão, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vai ser 8 sobre 17. Aqui. E quem é a tangente? A tangente nada mais é do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto, encontrei o seno de A, cosseno de A e tangente de A. Agora ele quer o seno de C. Eu vou lá para o ângulo C. Tá? Wellington, você não vai usar o ângulo B? Não. Porque, na realidade, as razões trigonométricas são equivalentes a ângulos agudos. Tá? Estou trabalhando com ângulos agudos. O ângulo de 90 graus não há necessidade, porque, nesse caso aqui, esse cara vai ser 1. Então, não precisamos me preocupar com ele. Então, eu tenho que me preocupar com os ângulos agudos. Tá? Então, vamos para C agora. Quem é o cateto oposto a C agora? O cateto oposto a C é esse cara aqui. Então, fica 8 sobre 17. Tá? Olha só. 8 sobre 17, que é o seno. O cosseno de C, está aqui o C. Quem é o cosseno de C? É o cateto, nesse caso, adjacente, né? Ó, sobre a hipotenusa. 15 sobre 17. Tá? E quem é a tangente? Ora, a tangente de C é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa primeira questão, a única coisa que ela queria que você fizesse era exatamente isso daí. Não precisava você dividir as suas frações.
Ok? Então, quem encontrou isso aí, beleza. Não sei se eu já tinha explicado ela na última aula, mas é justamente isso daí. Ok. Nossa questão 2. Olha só a questão 2. Tá? Determine a tangente de θ e, ao mesmo tempo, ele quer saber a distância do segmento que vai de O até P', ou seja, ele quer saber qual é a distância que vem daqui, desse ponto aqui, até aqui. Né? Até aqui, ó. De P até P'. Para determinar a tangente de θ, está aqui o meu ângulo θ. Então, essas letras gregas, elas podem estar mudando. Eu posso chamar de alfa, eu posso chamar de beta, eu posso chamar de θ, tá? Então, a letra grega vai estar mudando. Nesse caso, não vai vir muito. Vamos levar muito em consideração a representatividade do ângulo, não, tá? Nós temos que se preocupar muito com as propriedades. Temos que reconhecer as propriedades. Então, observe. Para mim encontrar a tangente de θ, eu tenho que fazer cateto quem? Eu tenho que fazer cateto, né? Eu tenho que fazer cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, observe, se eu quero encontrar o θ em relação ao triângulo OPQ, porque eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo OPQ e tenho um triângulo OP'Q'. Então, observe. Vou ter duas coisas aqui. Eu vou estar trabalhando um pouco de teorema de Tales, aquilo que a gente já viu, e vou estar trabalhando a razão trigonométrica, tá? Primeiro, observe. Eu falei para vocês que a tangente de θ, eu posso estar fazendo como? O que diz a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para o θ. Onde é que se encontra o meu θ? Tá aqui o meu θ. Quem é o cateto oposto a θ? Tá aqui, ó. É 4, tá? Quem é o cateto adjacente? É 6. Por que o cateto adjacente é 6? Porque esse é o vértice, é o segmento que serve como suporte para a formação do ângulo θ. Então, ele é o cateto adjacente. Então, por isso que fica 4 sobre 6. Nesse caso aqui, eu só simplifico, tá? Então, quem é o θ? Quem é a minha tangente de θ? Eu peguei o 4 aqui, dividi por 2, que deu 2, e o 6 dividi por 2. Então, nesse caso, a tangente de θ é 2 terços. Tá? 2 terços. Posso parar aqui, Wellington? Posso. Não tem problema algum. Eu posso parar aqui, tá? Agora, ele quer saber a distância. A distância, eu posso trabalhar, né, com base, eu posso fazer com base na minha relação de teorema de Tales. Né? Lembra do teorema de Tales? O que diz o Tales? É a divisão de segmentos. Eu posso fazer por meio de divisão de segmentos, tá? Ou posso fazer também por meio da própria tangente. Por meio da própria tangente. O que diz a minha tangente? O que diz a minha tangente? Ele não diz que é cateto oposto, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o adjacente que ele quer saber? Tá aqui, ó. É tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, tá? Aí tem um detalhe. Só que a tangente de θ eu já encontrei, ó. Eu já encontrei. Quem é a tangente de θ? É 2 terços. Por isso que eu substituí aqui, ó, 2 terços. 2 terços. Que é igual a quem? Tangente é igual a quem? É igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o segmento que vai de O até P'. O até P', que é o cara que ele quer encontrar. Nesse caso aqui, ficou bem mais fácil. Por quê? Porque você vai fazer a regrinha de 3. Multiplicação cruzada. Tá? Alguém quer 18 sobre 2, né, tio? Exatamente. Porque quando eu pego aqui, ó, o que acontece? Vai ficar 2 vezes P, vai ficar 2P bem aqui, né? Ó, 2P.
2 vezes P, vai ficar 2P. 3 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 18. Só que o P tem que ficar sozinho. Você pode até fazer aí, tá? Continuar o cálculozinho. Aí esse 2, que vai estar bem aqui, que é 2P, que veio daqui da multiplicação de 2 vezes P, esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo o 18. 3 vezes 6 é 18. Quando eu dividir 18 por 2, vai dar exatamente 9, tá? Então tá aí a segunda questão. Quem conseguiu resolver, quem conseguiu encontrar esse valor aí, certo? Tranquilo, está de parabéns. Quem não conseguiu, mas tentou resolver, se viu como forma de agilizar aí os seus neurônios, né? Terceira questão. Em cada caso, determine o seno do ângulo agudo, assinalando, né? Assinalado. Então, em cada caso, determine o seno do ângulo agudo, assinalado. Então, terceira questão, está aqui a letra A. Essa aqui está de graça, né? Um voluntário para me dizer quem é exatamente o seno do C. Um voluntário. 2 sobre 7? 2 sobre 7. Exatamente isso aí. É 2 sobre 7. Valeu, viu, Calão? Show de bola. Então, na realidade, o que acontece? Pela teoria, né, do seno, pela lei do seno, o que diz? É o cateto oposto, eu estou me referindo ao ângulo, ao ângulo onde se encontra o seno. Como o ângulo destacado está no C, porque o ângulo está aqui, eu vou olhar para o ângulo. Onde é que está o meu ângulo? Onde é que está a formação do meu ângulo? Onde é que ele está sendo indicado? Nesse ponto aqui. Então, o que acontece? Nesse caso, eu vou pegar o cateto oposto a ele, que é 2, e vou dividir pela hipotenusa. Está aqui, que é 7. Então, o que acontece? É só encontrar a razão. 2 sobre 7. Tá? Aí, a questão não está pedindo, tá? A questão não está pedindo. O que foi que eu fiz para que vocês começassem a entender como é que funciona essa relação de você estar substituindo os valores? A questão não está pedindo isso, mas eu acabei colocando. Então, quem é o seno de C? Ora, o seno de C que nós encontramos é 2/7. Mas se você dividir 2 por 7, se você dividir 2 por 7, se você testar na sua calculadora, você vai encontrar esse valor aqui. Você vai encontrar esse valor. 0,28.571, se você dividir. Aí, caso você quisesse determinar a medida desse ângulo, olha, qual é a abertura desse ângulo aqui? Aí você vai, pega esse número aqui, pega esse número, aí você vai lá naquela tabela da página 272, aí você vai olhar para o seno e vai verificar, olha, onde é que se encontra o número mais próximo desse aqui? Você vai encontrar o número mais perto desse daqui, ó. Porque não vai acontecer, raramente vai acontecer, da divisão que você encontrar, esse número está exatamente lá. Vai acontecer de não ser idêntico. Vai acontecer de não ser aquele número. Mas você vai pegar justamente o número mais próximo dele. O mais próximo, o mais pertinho dele, tá? Quando você vai verificar lá, o ângulo mais próximo, o número que está exatamente próximo desse aqui, é um ângulo de 17 graus. Mas lembrando mais uma vez, isso aqui a questão não está pedindo. Eu estou colocando de brinde para que vocês possam já ir verificando, certo? Como é que se olha esses valores, tá? Letra B. Letra B. Aí eu faço uma pergunta. Nesse caso aqui, gente, ele quer determine o seno. Eu posso determinar o seno de cara aqui. Um voluntário pode determinar. O que eu tenho que fazer primeiro aqui para encontrar o seno? Porque eu tenho que ter a hipotenusa, né? Ó, observa aqui, ó, eu tenho que ter a hipotenusa. Porque o que ele diz? Ele diz que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, mas eu não tenho a hipotenusa. E aí, como é que a gente faz? Aplica Pitágoras, não é assim? Aplica Pitágoras, é uma das possibilidades. Essa aqui é igual à primeira, ó. Entenda bem. Essa letra B está igual à primeira. Então, pego hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu peguei 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121. 60 ao quadrado é 3.600. Somando isso daqui, os dois, eu encontrei 3.721. Daí o que acontece?
vou tirar a raiz desse cara aqui, né? Ó, vou tirar a raiz dele, vou trocar o expoente pela raiz, e então encontrei 3.721, a raiz dele é igual a 61. Daí, já tenho, então, a minha hipotenusa. Como eu quero encontrar o seno de B, fica fácil agora, né? Um voluntário, como é que vai ficar a razão agora? Um voluntário, por favor. 3.071, aí C igual raiz de 3.721, BC igual a 61. Certo. Aí como é que fica o seno? Ele quer o seno agora. Como é que fica o seno? Seno de B, como é que fica? Porque o ângulo está bem aqui assim. Ó. Se o ângulo está aqui, ele quer o seno, como é que fica? O seno de B vai ficar 11 por 61. Exatamente, é exatamente isso daí. Exatamente isso daí. Se o meu ângulo está nesse ponto, como eu já encontrei agora a hipotenusa, então vai ficar... Quem é o seno de B? Cateto oposto, que é 11 sobre 61. Aqui, 11 sobre 61. Mais uma vez, a questão pede só até aqui. Aí eu estou fazendo um pouco mais, a questão pede só até aqui. Aí eu fiz um pouco mais. Você pode pegar a sua calculadora sem problema algum. Aí você pode testar aí, se quiser testar. 11 sobre 61, você vai encontrar 0,18 mil, certo? E 32. Quando você vai pegar lá na tabela 272, qual é o número que está mais próximo disso daqui, aí você vai olhar para a tangente. Aí tem que ter muito cuidado. Cuidado que lá na página tem três colunas, né? Tem a coluna do seno, tem a coluna do cosseno e tem a coluna da tangente. Nesse caso, você vai olhar para a coluna, certo? Você vai olhar para a coluna, nesse caso aqui, tá? Deixa eu mudar aqui, pessoal. Eu fiz uma coisinha aqui. Isso aqui, na realidade, ele não é tangente, tá? Eu peço perdão a vocês. Isso aqui, na realidade, ele é seno, tá? Seno, tá? Que eu tô colocando tangente, tá? Na realidade, isso aqui é seno. Então, o seno de B, quando você pega lá o seno de B, certo? Nós encontramos de B, que foi esse cara aqui. Quando você olhar para o seno, o mais próximo desse valor é exatamente 10 graus, ok? Letra C. Em cada caso, determine de novo, né? Nesse caso, o seno do ângulo agudo. Mais uma vez, tem que trabalhar Pitágoras. Por quê? Porque eu não tenho a hipotenusa. Não tenho a hipotenusa. Aí, de novo, eu aplico, né? A hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de AC, é igual a quem? 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, certo? Observe que eu fiz direto aqui, tá? Eu fiz direto nesse caso aqui, tá? 5 ao quadrado é 25 e 4 ao quadrado, nesse caso 4 ao quadrado, vai dar 16. Então, eu vou ter 25 mais 16. 25 mais 16, tá? Quando você soma 25 mais 16, dá 41. Logo, eu vou tirar a raiz, né? Então, fica AC, né, que é a hipotenusa, vai ser igual a raiz de 41. Nesse caso aqui, observe que 41 é um número primo. É um número primo. O que quer dizer isso, Wellington? Ele é uma raiz não exata. Não é uma raiz de um número exato, tá? Não é a raiz de um número exato. Então, nesse caso, eu deixo ele lá, certo? Não vou mexer com ele. AC é igual a raiz de 42. Porque 41 não... 41. Porque 41 não tem raiz, tá? Não tem raiz. E 41 é um número primo. O que é um número primo, Wellington? É um número que possui apenas dois divisores. Quem? O número 1 e ele mesmo, tá? Possui apenas dois divisores. Então, isso é o número primo. Aí vamos para cá. Quem é o seno de A? O seno de A vai ser o cateto oposto, que é 5, tá? Sobre quem? Sobre a hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? 41, né? Cateto oposto, que é 5, tá? Que é 5. Sobre a hipotenusa, que é 41. Então, fica 5 sobre 41. Aí nós temos um detalhe. Vamos lembrar de o que agora? Da regrinha de radiciação. Visto aonde? Nós vimos isso aqui exatamente lá no 8º ano do ensino fundamental. Né? Então, nós temos a razão de 5 sobre raiz de 41. Essa raiz de 41, ela não pode ficar no denominador. Nós não vamos poder deixar ela no denominador. Tá?
Então, vamos fazer o quê? Vamos racionalizar esse caso aqui. Essa raiz de 41, nós temos que forçar o desaparecimento dela. Tá? Quando nós forçamos o desaparecimento dessa raiz, tá? O que que acontece? Deixa eu aqui só mostrar para vocês em particular. Então, observe. Quando você pega aqui, nesse caso aqui, o que que tem que acontecer? Eu vou ter que pegar todo mundo e vou ter que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Eu vou ter que aumentar aqui para que vocês possam visualizar, tá? Olha só. Então, na realidade, você tem que pegar tudo isso aqui, essa fração, você tem que pegar ela e multiplicar exatamente, pessoal, exatamente pela raiz de 41. Eu vou multiplicar todo mundo pela raiz de 41, tá? Todo mundo pela raiz de 41. Então, olha só. Então, eu vou multiplicar 5 por 41 e vou multiplicar, isso aqui é a raiz, tá? Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Isso aqui fica quem? Fica 41 e embaixo também vai ficar 41, tá? Raiz também. Todo mundo por raiz de 41. Então, fica aqui 41. Deixa eu aumentar aqui essa caixa de texto para vocês vão poder visualizar, tá? Então, observe. Então, eu tenho que multiplicar todo mundo por raiz de 41. Para quê? Para que eu possa racionalizar isso aqui. Eu tenho que forçar o desaparecimento dela, tá? Daí, o que que acontece? Quando eu multiplico 5 vezes raiz de 41, vai ficar 5 vezes raiz de 41. Quando eu pego aqui, pessoal, ó, raiz de 41 vezes raiz de 41, nesse caso aqui, certo? Como vai ficar? Isso aqui vai ficar o seguinte, preste atenção. Isso aqui vai ficar nada mais, nada menos, pegando lá a propriedade da radiciação de números iguais, né? Multiplicação de raízes iguais. Então fica assim, ó. Vou colocar 41 ao quadrado. Daí vocês lembram que quando você tem um expoente 2 que coincide com o índice da raiz, aí o que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso aqui é que você vai simplesmente cortar esse 2, tá? Você vai cortar esse 2 com essa raiz, ó, tá? Com a raiz. Vai cortar exatamente a raiz com o expoente. Aí você acaba encontrando exatamente quem? Quem é que você encontra nesse caso aqui? Aí nesse caso vai ficar exatamente 5 vezes a minha raiz, né? Vai ficar exatamente a minha raiz. Você copiar isso aqui, vou colocar aqui, ó. Tá? Vai ficar a minha raiz. Todo mundo dividido, né? Todo mundo dividido por 41. Tá? Todo mundo por 41. Deixa eu fazer. Ah, tudo bem. Deixa eu colocar assim. Deixa eu apagar isso aqui. Podendo acompanhar bem direitinho, né? Porque no caso lá, como eu tinha simplificado, eu fiz um negócio bem simplificado, tá? Mas aí eu tô fazendo passo a passo que para algumas pessoas não entender esse pulo do gato. Aí eu tô fazendo aqui passo a passo para que vocês entendam. Algumas pessoas talvez podem não ter entendido o pulo do gato, né? Então, na realidade, aqui fica raiz de 41, certo? Que fica raiz de 41 sobre 41. A raiz sumiu, tá? A raiz sumiu. Aí, beleza. O que foi que eu fiz agora, posteriormente? Eu peguei aqui, ó, sabendo que a raiz de 41, se você tirar a raiz dele, é um valor aproximado. Preste atenção que não é um valor exato, tá? Porque como a raiz de 41 é um número primo, então você vai ter uma dízima não periódica. Você vai ter um infinito de números. Aí você pega os dois primeiros termos, tá? Então a raiz de 41 é igual a aproximadamente 6,4. Aí o que foi que eu fiz agora? Eu só substituía. Como a raiz de 41 é 6,4, a raiz de 41, eu peguei e multipliquei aqui. Eu tenho 5 vezes raiz de 41. Aí então fica 5 vezes 6,4. Já estou substituindo a raiz de 41 aqui, ó. Então fica 5 vezes 6,4. Quando eu multiplico, então, 5 vezes 6,4, eu vou encontrar 32. Então, o que a questão pede? 32 sobre 41. Precisa fazer isso aqui, Wellington?
Não precisa. Não precisa. Na realidade, é o que foi que eu fiz. Eu falei para vocês, desde o início, como eu venho fazendo isso de brinde, né? Porque a questão não pede, é que eu estou fazendo isso aí para que vocês possam se familiarizando. Mas na realidade, caso você quisesse fazer isso aqui, essa divisão de 32 sobre 41 vai dar 0,78 mil, né? Vai dar 0,78 mil e 48, certo? E 48. Deixa eu aumentar aqui a minha caixinha de texto para que vocês enxerguem isso aqui, tá? Aí fica assim, ó, tá? 32 sobre 41 vai dar 0,78 mil e 48. Aí você vai lá na tabela 60, na tabela da página 272 e vai encontrar onde é que está o seno de A, o valor aproximado dele. Vai dar aproximadamente 52 graus, tá? Mas a questão não pede para você fazer isso daqui. Eu estou fazendo logo para você ir se familiarizando. Ok, pessoal? Tudo ok nessa questão aí? Alguém teve alguma dúvida nela? Não, né? Então vamos então para a próxima questão, ok? Vamos para a próxima questão aí. Deixa eu diminuir aqui o meu zoom para a gente ir para a próxima questão. Eu tô explicando de forma lenta, mas é para que todo mundo entenda, não fique nenhuma dúvida, tá? A quarta questão. Cada item traz as medidas dos lados de um triângulo retângulo, em que A representa a medida da hipotenusa e B e C são medidas dos catetos. Então, o que ele está me dizendo? Ele está dizendo já o seguinte, olha, o A é a hipotenusa, tá? O A é a hipotenusa. B e C vai ser os catetos. São as letras minúsculas. São as medidas de cateto. Então, determine o cosseno de cada ângulo, né? Cosseno de cada um dos ângulos B e C, oposto respectivamente a B e A. Então ele quer saber cosseno, não quer saber nada de seno. Aí você tem que conjecturar como é que ficaria então o seu triângulo. É um triângulo reto, tá? Um triângulo reto. Aí, diga, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém ligou o microfone? Não, né? Então vou continuar. Lembrando que não estou olhando o chat, tá? Deixa eu olhar aqui se alguém fez alguma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta no chat aqui. Deixa eu ver. Ok, então bora lá dar continuidade. Vamos para cá. Então, olha só. Olha só, então. Ele diz que o meu triângulo é reto. Ele diz, olha, A é a hipotenusa. A é a hipotenusa. E o B e o C são os meus catetos, tá? De forma respectiva que... Aí tem que entender. O que é isso, essa parte respectiva? É que aonde você colocar o seu B, o vértice B maiúsculo, você vai ter que colocar o B minúsculo, ó, oposto a ele. Ó. É isso que ele diz. Respectivamente. Observa aqui, ó. Determine o cosseno de cada um dos ângulos agudos em relação ao vértice B e vértice C opostos, respectivamente. Quando ele diz opostos respectivamente, isso quer dizer que de frente do vértice B, você vai colocar o Bzinho. E de frente com o vértice C, você vai colocar o Czinho. Tá? Então, o que a gente fez? Né? Exatamente o seguinte. B, aí quem é o oposto a B? É Bzinho. Mas quem é o Bzinho? É 3. Ó. Bzinho é 3. Tá aqui o C, C maiúsculo. Onde é que fica o Czinho? De frente a ele. Mas quem é a medida do Czinho? 4. 4. Daí, vamos determinar, então, a medida do cosseno desse triângulo. O que diz o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não tenho a hipotenusa. O que eu faço novamente? Teorema de Pitágoras. Tá?
Posso fazer o teorema de Pitágoras. E aí, eu vou deixar essa parte do Pitágoras para vocês. Vou deixar para vocês como uma liçãozinha de casa, né? Que vai ficar hipotenusa ao quadrado, vai ficar igual a 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Precisa fazer, gente? Se precisar, eu faço, não tem problema não. Se alguém achar que precisa fazer, eu faço, sem problema nenhum. O que vocês acham? Faz. Fazer? Ok, então bora lá. Deixa eu abrir aqui então aqui o meu slide. Vamos fazer aqui então, tá? Então vamos lá. Está aqui a minha questão. Então observe. Eu vou pegar aqui uma caixa de texto para você encontrar então a hipotenusa desse cara. Então vou abrir essa caixa de texto bem aqui, tá? Vou aumentar aqui. Na realidade, o que vai acontecer? Vai ficar o seguinte. Então você tem BC, coloca maiúsculo, você tem BC ao quadrado, que é esse lado aqui da hipotenusa que você quer encontrar, tá? Que é esse lado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. BC. Então, BC ao quadrado é igual ao lado AB ao quadrado, mais AC ao quadrado, mais AC ao quadrado. Deixa eu mudar aqui a cor da fonte. Deixa eu ver o que eu tô aqui no meu mouse. Deixa eu só ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Então, observe. Deixa eu pegar isso aqui, mudar essa cor para vermelho, que aí fica melhor para vocês, destacando. Tá? Então fica o seguinte. Então fica C ao quadrado. Agora eu vou substituir, tá? Eu vou substituir. BC é o cara que eu quero encontrar, fica ao quadrado, que é igual a... Quem é o AB ao quadrado? É 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Mais... Quem é o AC ao quadrado? É 9 ao quadrado. Ou 3 ao quadrado, perdão. Quando eu faço isso, o que acontece? Ora, BC, por sua vez, ao quadrado, é igual a 16, porque 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, é 16, tá? Mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. Por sua vez, isso aqui vai dar igual a quanto? Ora, BC ao quadrado é igual a 25. Agora eu vou só tirar a raiz, tá? Vou só tirar a raiz. Então fica BC, vou trocar o expoente pela raiz, é igual, tá? Eu vou incluir aqui uma raiz quadrada, tá? Que ela é igual exatamente a raiz de 25. Que, por sua vez, vocês já sabem que a raiz de 25 é igual a 5. Pronto. Tá aqui, encontrei, ó. Então, BC, que é esse segmento aqui, que é a hipotenusa, ó, a minha hipotenusa é exatamente igual a BC. Tá? E fica melhor pra gente. Então, como o BC é 5, o que diz, então, o seno de B? Né? Então, se eu pegar aqui o seno do ângulo, ele quer B ou é C, respectivamente? Deixa eu só ver aqui o que ele quer na questão. Deixa eu ver aqui, perdão, cadê? Tá aqui. Então ele diz o seguinte, ó, represente então a hipotenusa, né? Por A, B e C são os catetos, determine então o cosseno. De cada um dos ângulos. Então ele quer o cosseno de cada um dos ângulos, tá? Então quando eu pego aqui o cosseno de C, ó, quem é o cosseno de C? Eu vou olhar para o C, né? Cosseno de C de B, aqui o B, cosseno de C, vamos trocar aqui, o cosseno de C, de B, tá aqui ele, ó, é o cateto quem? É o cateto adjacente, ó, que é 4, sobre quem? A hipotenusa. Então, cosseno de B é igual a 4
sobre 5. E quem é o cosseno de C? Está aqui o C. Quem é o cosseno de C? Cateto adjacente, né? Ó, que é 3, sobre a hipotenusa, tá? Sobre a hipotenusa. Não precisa dividir, tá? Não há problema algum. Ok, aí a letra B. Como foi que eu fiz a letra B? Do mesmo jeito, tá? Apliquei o teorema de Pitágoras. Para encontrar quem? Para encontrar o C, ó. Tá vendo? Para encontrar o C. Então, o que acontece? Eu peguei 12 ao quadrado, ó, a hipotenusa, ele te dá. Mas por que eu não coloquei direto, Hélio? Por que você não colocou direto, já que ele está dando a hipotenusa? Mas o que diz, nesse caso aqui? O que diz o cosseno do ângulo, né? O que diz o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ah, então nesse caso aqui não precisa, Hélio. Não precisa. Realmente, de fato, não precisa. Você pode fazer direto. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que ele quer é só o cosseno, ele não quer o seno, é verdade. Aí eu peguei e fiz aqui de brinde o seno para que vocês entendessem. Não, a questão não pede o seno, tá? A questão não pede o seno. A questão pede o cosseno. A questão pede o cosseno, não pede o seno, tá? Porém, você vai precisar descobrir o C, por quê? Porque quando você for encontrar o cosseno de B, vai precisar do C, ó. Então você tem que ter o C, tá? Para encontrar o cosseno de C. Você precisa dele, tá? Então, bora lá. Então, nesse caso, ele quer o cosseno, então eu peguei o cosseno de C. Quem é o cosseno de C? O cosseno de C é exatamente o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Beleza, Wellington. E como é que fica o cosseno de B, Wellington? Vou mostrar agora. Deixa eu apagar isso aqui para vocês. Como é que fica o cosseno de B, Wellington? O cosseno de B fica assim, ó. Cosseno, certo? Cosseno de B. Cosseno de um ângulo B, tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir outra caixa de texto, né? Fica melhor. Vou abrir outra caixa de texto para a gente encontrar o cosseno, para mostrar para vocês como é que ficaria o cosseno. O cosseno do B, né? O cosseno do B nesse caso. Vou colocar aqui embaixo, o cosseno do B, tá? Então eu vou ter aqui, cosseno de B. Isso aqui é igual a quem? Ora, cosseno de B é o adjacente. Quem é o adjacente que nós encontramos? Raiz de 95. Então, vou colocar bem aqui, ó. Raiz de 95. Raiz de 95, tá? Raiz de 95. Vou colocar uma fração, fica melhor. Deixa eu ver. Vou apagar isso aqui. Então fica raiz de 95, ó. Raiz de 95 em cateto adjacente sobre a hipotenusa, por 12, ó. Fica a raiz de 95 dividido por 12, tá? Aí, nesse caso aqui, Wellington, o que eu vou fazer? Só isso. É só isso que ele quer saber. Por quê? Porque 95, na realidade, certo? Não tem a raiz exata dele, tá? Não tem a raiz exata dele. Agora, nesse caso, o que você pode estar fazendo? Caso você queira. Nesse caso, você pode estar tirando a raiz de 95, sem problema nenhum. Se você quiser, tá? Aí, nesse caso, como é que fica a raiz de 95? Nesse caso aqui, a raiz de 95 fica... Deixa eu colocar aqui uma fração bem aqui assim, que precisa. Tá? Deixa eu colocar bem aqui. Uma outra fração, então fica assim, ó. Caso você queira, também não tô dizendo que você deve fazer isso aqui. A questão não está pedindo isso não, tá? 9,74. Que é igual a quem? Que é igual a 12. Isso é o cosseno. Você pode dividir ou não, mas o cosseno fica exatamente dessa maneira aqui, ó. Você pode parar bem aqui, ó, no cosseno de B, tá? Sem problema algum. Sem problema algum. Ok? Sem problema algum. Recebi a letra A e recebi também a letra B. A quinta questão, para a gente encerrar, e aqui tem a sexta, né? Um observador avista o topo de um obelisco de 120 metros de altura sobre um ângulo de 27 graus. Considere, então,
desprezível à altura do observador. Então, ele diz que ele disse aqui a distância o observador se encontra da base do abelisco. Aí ele diz, use os valores. Isso aqui tem na questão, tá? Isso aqui tem na questão. Use os valores de seno de 27 igual a isso daqui, cosseno de 27 igual a isso daqui, tangente de 27 igual a isso aqui. Tem na questão dizendo isso, tá? Ele já está lhe dando. É por isso que eu falei para vocês no início. Não se preocupem com aquela tabela da página 272. Não se preocupe com aquela tabela da página 272. Porque toda vez que der uma questão, certo? Qualquer que seja a prova, esses valores diferentes de 30, de 45, de 60, o livro vai dar, ou a prova vai ter que dar, tá? Então, isso não precisa decorar aquele valor da página 272, tá? Então, vamos lá na letra A. Eu tenho um triângulo, ele diz o seguinte, olha, um observador, né? Está no topo, né? O observador avista o topo, então o observador está bem aqui nesse ponto, ó. Ele está bem aqui, aí ele olha bem para cá, ó. Quando ele olha para esse local aqui, a visão dele forma um ângulo de 27 graus em relação à altura do obelisco. Aí ele quer saber o seguinte, sendo assim, ele quer saber exatamente quem? Ele quer saber a distância em que se encontra o observador. Ou seja, a distância, o observador está bem aqui, ele quer saber a distância exatamente daqui para cá. Ó. Como é que eu calculo a distância daqui para cá, pessoal? Primeiro, não tem hipotenusa. Se ele não dá hipotenusa, eu já sei que é tangente. Falei para vocês na última aula que quando não der a hipotenusa e ele quer saber um dos valores, que seja do cateto adjacente ou cateto oposto, você já sabe que é tangente. Então não precisa se preocupar em seno e cosseno, tá? Então como é que fica? Tangente de 27 é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. E fica fácil, né? Montando nossa propriedade, fica como? Tangente de 27 é igual a 120 sobre D. Ah, mas quem é o D? Quem é o D? O D, nesse caso aqui, certo? É exatamente o termo multiplicativo, porque aqui vai ter uma regra de 3. Ó. Vou ter 27 graus vezes D. Só que o que eu posso fazer? Eu posso substituir. Quem é a tangente de 27 graus? Ora, a tangente de 27 graus, segundo o autor do livro, que ele me coloca lá, a tangente de 27 graus é igual a aproximadamente 0,5. Eu então peguei esse 0,5 e coloquei aqui, ó. Tá vendo? Quem é a tangente de 27? 0,5. Então aqui eu faço a minha regra de 3, multiplicação cruzada. Que vai ficar como, né? Vai ficar o seguinte, deixa eu botar aqui mais uma vez para que vocês visualizem. Eu estou colocando algum pulo do gato para que vocês entendam, para que a gente possa ir rápido. Mas o que acontece? Quando chega bem aqui assim, ó, quando eu fizer a minha regrinha de 3, isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 0,5D, tá? Vai ficar 0,5D igual a 120. Tá vendo? Igual a 120. Aí, na realidade, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai dividir o 120 por 5. Você vai dividir o 120 por 5. Daí acontece, quando você dividir o 120 por 5, tá? Quando você dividir o 120 por 5, vai dar exatamente 240, tá? Vai dar exatamente 240. Ok? O que houve aqui? Deixa eu só ver aqui, tá? Aguarda só um pouquinho aqui, gente. Porque é muita janela aberta. Deixa eu fechar isso aqui. Ok, né? Então, quando você dividir, então, 120 por 0,5, vai dar exatamente 240, tá? Letra B. Tá aqui a nossa letra B. Aproximando-se, então, estou terminando, tá? Estou terminando. Aproximando-se, então, 100 metros do abelisco, em linha reta, o observador, ele passa a mirá-lo sobre o ângulo A, né? Sobre o ângulo alfa, certo? Então, aproximando-se 100 metros do abelisco, em linha reta, o observador passa a mirá-lo sobre um ângulo alfa. Ele quer saber, determine alfa. Então, observe, né? Observe o seguinte.
A distância daqui até aqui nós já vimos, que é 240. Aí o que acontece? O observador estava nesse ponto. Aí ele caminha, ele se aproxima 100 metros. Aí o que ele disse? Olha, eu estou bem aqui. Eu vou caminhar 100 metros. Aí esse cara caminhou 100 metros, observador. Olha, eu caminhei 100 metros. Como ele caminha 100 metros, isso quer dizer que quantos metros está faltando para ele chegar ao topo? Ou para ele chegar à base do obelisco? 240. Ou 140, né? Se ele estava aqui, que é 240, mas ele caminhou 100 metros, então quando ele caminhou 100 metros, ele chegou nesse ponto. Então, se ele já caminhou 100 metros, quantos metros está faltando para ele chegar à base? 140. Aí ele quer saber exatamente a medida do ângulo alfa, quando ele está bem aqui assim. Eu vou fazer como? Vou fazer a divisão exatamente entre a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aqui é o que? Tangente, mais uma vez, né? Tangente mais uma vez. É só dividir cateto oposto, que é 120, sobre o adjacente, que é 140. Dividindo isso aqui, é igual aproximadamente a esse número, 0,857. Aí, lá na tabela 272, né, você iria lá, né, e olharia, então o valor que está mais próximo disso aqui é 41 graus, tá? Numa questão da prova, por exemplo, ele daria esse ângulo, tá? Numa questão da prova, por exemplo, ele ia lhe dar isso aqui. Ele ia lhe dar isso aqui sem problema algum, ok? A questão... Aliás, é a última, né? Essa aqui. Um buraco atravessa um rio de 97 metros de largura em um trecho em que as margens são paralelas. Devido à correnteza, segue uma direção que forma um ângulo de 76 graus com a margem de partida. Aí ele diz o seguinte: qual é a distância percorrida pelo barco? Então, observe. O cara, eu acho que tem até uma pessoa que me perguntou na última aula uma questão parecida como essa aqui. Teve um aluno que me perguntou. Né? Até falei, olha, o cara está aqui, ele quer atravessar de uma margem a outra. Lembrei, eu tenho até uma questão parecida com essa aqui que eu expliquei na última aula. Uma pessoa se encontra em um ponto, aí ele quer atravessar o rio, certo? Ir de uma margem a outra, só que devido à correnteza, o que acontece? Devido à correnteza, ele acaba sendo levado. Ele está bem aqui e quer vir para cá. Só que está havendo uma correnteza. Essa correnteza leva. Ele consegue atravessar, só que ele não faz exatamente esse percurso. Ele faz o quê? Ele faz esse percurso aqui. Ó. Aí ele chegou bem aqui nesse ponto. Aí o que acontece? Eu vou ter, então, cateto oposto, né? Ó, eu vou ter cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o seno. Ó. Seno de 76 graus é igual ao cateto oposto, que é 97, sobre x, tá? Sobre x. Só que quem é o seno de 76 graus? Seno de 76 graus, pessoal, é aproximadamente, lá na tabela 272, a 0,97. 0,97030. Aí eu tenho o que aqui? Regra de 3, ó. Eu só substituo os 76 graus. Aí multiplico cruzado, tá? Multiplico cruzado. Aí eu vou ter esse número vezes x, e dá 97. Que, na realidade, basta você fazer o seguinte. Quando você tiver assim, basta você fazer o seguinte. Você repete o x e divide. Quem? 97 por 0,97030. Quando você dividir 97 por 0,97030, vai dar exatamente esse valor aproximado aqui, ó. Tá? Valor aproximado aqui. Bom, vai ter a parte 2, mas aí como combinado, aliás, parte 3, tá? Vai ter a parte 3, porém, como eu fiz um acordo com a Itamara, tá? Eu vou ceder o espaço para ela nesse momento, tá? Ceder o espaço para a Itamara nesse momento. Desde já, eu quero fazer só as perguntas finais, tá? Só as perguntas finais.
Gente, vocês entenderam a aula de hoje? Entendi. Sim, professor. Ok. Deu para entender, professor. Ok, eu fui rápido demais nas explicações? Foi não? Foi de boa. Pronto, beleza. Eu não vou colocar atividade para vocês hoje, tá? Vou deixar vocês à vontade, porque na próxima semana é revisão. Então, eu não vou colocar atividade para vocês agora, sabendo que na próxima aula eu não terei como resolver, tá? Não terei como eu não tenho como resolver na próxima aula, então não adianta eu colocar questões para vocês agora. Então, na próxima semana, vamos reservar o nosso tempo para revisão. Então, vou deixar vocês de boa, não vou colocar atividades essa semana, tá bom? Porque a gente vai passar nós vamos passar aí na realidade, deixa eu ver, quase 2 semanas, 2 semanas praticamente sem aula. Então, se eu passar a atividade agora para vocês, quando chegar na semana da nossa aula de novo, que eu acho que vai ser dia 29, né? Aí vocês vão estar voando. Então, a gente para a nossa aula por aqui, tá? Sem problema algum. E aí, quando a gente retornar, eu passo mais questões com vocês. Mas desde já, eu já agradeço a parceria de vocês, agradeço a atenção de vocês, a paciência também até aqui, tá? Eu acredito, deixa eu ver, eu acredito que a Itamara já deve estar por aí, não tá? Acho que ela deve dar alguns minutinhos para vocês tomar um café, tá? Deixa eu chamar aqui a Samile. Samile? Sim, Wellington, estou aqui. Pronto, a Itamara tá aí, né? Então a Samile também. Então, Itamara, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora, eu peço até desculpa por ter passado aí 15 minutos, né? É porque eu queria concluir a atividade, tá? Então, assim, eu tô saindo agora, e agradeço a todo mundo aí pela paciência, pela atenção, tá? De vocês. E aguardo vocês na próxima semana para nossa revisão. Então, Itamara, eu vou sair aqui, beleza? Valeu, Wellington. Pronto, gente, Obrigada. show. Gente, mais uma vez, essa aula eu gravei, tá? Essa aula está sendo gravada, tá? Então, eu vou estar fazendo o download dela e vou estar fornecendo para vocês o link, caso alguém queira assistir depois, para relembrar alguma coisa. Beleza? Show. Depois manda pra mim lá, eu quero assistir. Pronto. Show, galera. Um abraço a todos. Até a próxima aula, tá? Olá, gente. Bom dia. Bom dia. Gente, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tomarem uma água, um suco, café.